Isso não é possível. A gente não tem ideia de que país é esse. Nós na França não temos uma lei, nem não chega ao chulé dessa lei. Como vocês estão avançados? Aí o professor Torquato de Castro, foi a primeira grande lição de vida que eu recebi como estudante de Direito. Virou-se para ele, riu e disse: professor, é que no Brasil as leis não pegam. Ou seja, no Brasil a gente pode legislar sobre o que quiser, porque não se aplica. Então o Brasil é esse país que tem Estatuto da Criança e do Adolescente. A febenta cheia, os meninos estão na sinaleira, uma esculhambação total. A educação é aquela coisa. Você tem o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso. Eu estava uma vez na ilha, onde eu tenho uma casa de veraneio, uma agência do Banco do Brasil, gente como diabo, uma agência pequena, dia de feira, gente como diabo. Fui falar com o gerente, ele disse: doutor Comum, o senhor precisa ir ao caixa, mas não tem problema, porque o senhor, por sua idade, tem preferência. Eu aí, tô bem. Quando eu vou caminhando para o caixa, só vejo aquela voz grossa lá atrás: velho descarado, quer cortar a fila? Eu aí, eu disse: o diabo. Eu ainda tive vontade de me virar para ele e dizer: e o Estatuto do Idoso? Ele não sabe o que é estatuto, não sabe o que é idoso. É capaz de me dar multa da porrada. Ele, olha, sabe de uma coisa, essa lei não pegou. Mas nós temos o Estatuto da Cidade também. Ou você não sabia? Temos o Estatuto da Cidade. Vocês querem mais algum estatuto? O Brasil, agora mesmo estou querendo um código das ações coletivas. Ora, meu Deus. No Brasil, como é que se legisla no Brasil? Eu vivi essa experiência. Depois da Revolução de 64, os Estados Unidos, que queriam pagar o preço de nossa submissão aos Aires, deu um dinheiro lento para se fazer a reforma administrativa do Nordeste. E esse animal que está aqui fazia parte da equipe. E sabe como é que a gente reformava o Nordeste? A gente se reunia, aí dizia assim: a rotina dos adicionais por tempo de serviço, vamos ver quantos passos, e vamos simplificar isso, vamos simplificar, a gente simplificava, e foi uma beleza. A gente encontrava as coisas desse tamanho e botava desse, complicada, descomplicada, uma beleza, tomando cafezinho, passeando, vendo umas meninas, viajando para o Maranhão, viajando para isso, viajando para aquilo, não sei o que, ar-condicionado. No Piauí, naquele tempo, não tinha ar-condicionado, uma desgraça. Não tinha, nem o ventilador, porque era tão quente que se a gente ligasse o ventilador, você tinha que trabalhar sem o ventilador ligado. Muito bem, fizemos as reformas, nenhuma colou. Por quê? Não tinha nada a ver com a realidade. Eu me lembro do ridículo na apresentação. Duas pessoas pegavam a rotina do adicional de tempo de serviço. Aí dizia: como era a rotina? Aí o sujeito pegava aquele papel, abria, quase do tamanho dessa mesa. E aí o orador dizia: os senhores estão vendo quantos passos? 72 passos, uma inutilidade e uma irracionalidade. Qual é a rotina agora? Aí o sujeito pegava um papelzinho. Só que quem ia aplicar a rotina era aquele sujeito que já tinha introjetado e só sabia fazer a rotina dos 100 e tantos passos. Então, a lei entrou em vigor e a rotina continuou a mesma. Aí a gente lembra aquela anedota de Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, autor do anteprojeto do Código Civil, chega numa repartição e apresenta o documento. Aí, não está correto, não, senhor. O senhor precisa botar isso aqui assim. Mas, meu amigo, eu sou o autor do anteprojeto do Código Civil, professor Clóvis Bevilacqua. Não, senhor. Mas aqui eu sou protocolo. Ele disse que na mesma hora, disse: como é que você quer que eu corrija? Aí corrigiu. E a gente pensa que está pilhariando com isso. Ou vocês não viveram essa experiência? Só eu que fui tão infeliz que vivi essa experiência.
Eu pergunto a vocês honestamente para encerrar. Agora vem intervalo mesmo, que essa vai ser definitiva. Quem conhecer a legislação brasileira, levante a mão. Graças a Deus só tem gente honesta aqui. Nenhum de nós conhece o que está em vigor nesse momento em nosso país. Então nós somos capazes de decidir qualquer coisa de um modo equivocado, porque em contradição com alguma norma que foi colocada numa medida provisória, bem assim como um dente postiço, e você não teve a felicidade de que alguém lhe advertisse desse dente postiço. Por isso eu passei por um grande vexame na minha vida profissional. Sempre fui vaidoso. Então eu era procurador da justiça, dei um parecer espetacular para absolver um sujeito. Construir doutrina, uma beleza para provar que havia prescrição. E havia um desembargador, muito meu amigo, mas ele, por uma perversidade, ele perdia 10 amizades. Quando eu acabei de fazer aquela beleza de coisa, ele aí pegou e disse: senhores desembargadores, o brilho do professor Calmon de Passos não é uma coisa que a gente desconhece. E ele deu mais uma vez prova de quanto é brilhante. Pena que o brilho dele tenha sido tão inútil, porque antes de ontem foi publicada uma lei diminuindo o máximo da pena e já está prescrito. Eu fui para baixo da mesa. Ou seja, eu fiz aquela panaceia toda porque era um ignorante que não sabia que 3 dias antes tinha saído uma lei diminuindo o máximo da pena e já estava prescrito. E eu, uma doutrina assim. Quem de vocês conhece a legislação que está em vigor? Então, na verdade, quem é que produz o direito na postulação? Quem é que produz o direito na decisão? Nós. E esse direito que nós produzimos é fruto do nosso saber, do nosso compromisso ético e da nossa sensibilidade humana. Então, o direito sem o homem, o direito desvinculado do operador do direito, o direito expropriado de uma sociedade politicamente madura, é droga! É nada, é nada, é nada e é nada. E assim, vamos para o intervalo. 3 nada.